Tente mexer com minha avó, você pode perder um pedaço. Tentei postar em um outro subreddit e me disseram para postar aqui. Recentemente, tomei conhecimento dos subreddits sobre vingança e tenho gostado de algumas das histórias. Ao refletir sobre o assunto, pensei em compartilhar algumas histórias. Esta primeira história, porém, envolve minha avó. Então, deixe-me começar dizendo que estou no celular e que o inglês é a minha primeira língua, portanto, seja severo se encontrar algum erro. Também um breve resumo no final. Cenário: início dos anos 60, cidade de porte médio do meio oeste, bar local. O título dessa história vem de um velho ditado da minha avó. Veja bem, minha avó sempre carrega um canivete na bolsa para se proteger e dizia que se alguém tentasse atacá-la, poderia pegá-la, mas ela tiraria um pedaço dela, daí o termo eu vou tirar um pedaço. Um pouco de contexto sobre minha avó antes de entrarmos na história. Minha avó nasceu no sul dos Estados Unidos na década de 30. Ela era uma de 4 irmãs, às quais me referirei no restante deste texto como as 4 irmãs. Minha família decidiu migrar para uma cidade do meio oeste nos anos 50. Só para esclarecer, minha família é afro-americana, portanto, se você souber alguma coisa sobre a história dos Estados Unidos, entenderá por que eles quiseram fugir do sul profundo durante esse período. Minha avó tinha 20 e poucos anos quando se mudou para o norte com o marido, meu avô. O restante de sua família, suas irmãs, mãe e tio, também se mudou para o norte. Devido à discriminação habitacional, meus avós foram obrigados a morar no bairro dos negros. O restante da família também morava nesse bairro e, basicamente, estavam a uma curta distância uns dos outros. O que se deve saber sobre as 4 irmãs é que todas elas eram muito inteligentes. Elas são algumas das mulheres mais carinhosas que você pode conhecer e foram todas excelentes mães e avós, mas não eram para ser brincadas ou incomodadas. Se você cruzasse com uma delas, poderia ser o seu fim. Isso era especialmente verdadeiro no caso da minha avó, que tinha apenas 1,70 metros e era bem pequena. As 4 irmãs eram bastante peculiares e não demorou muito para que a vizinhança conhecesse essas 4 irmãs por causa de suas travessuras malucas. Elas também adoravam se reunir nos fins de semana, seja na casa de uma delas ou, às vezes, no bar local. Naquela noite em particular, minha avó queria sair por algumas horas com suas irmãs. Apenas uma podia ir, tia C. Meu tio, o filho mais velho de minha avó, ficou encarregado de cuidar de seus irmãos por algumas horas nessa bela noite de sábado, enquanto minha avó se vestia com esmero e se dirigia a cerca de 800 metros até o bar local para se encontrar com sua irmã. Esse era um bar bem pequeno que tinha muitos frequentadores. Minha avó já tinha ido lá dezenas de vezes e tem muitas histórias para contar sobre o tempo que passou lá com suas irmãs e também com meu avô. Minha avó e minha tia C estão relaxando no bar, tomando alguns drinks e contando piadas com alguns dos frequentadores, quando um novo personagem é introduzido na cena. O nome desse cara é Leroy. Ele também era um cliente habitual. Para imaginá-lo, pense em um cara tão magro quanto Jimmy Walker e com a altura de Kevin Hart. Combine isso e faça com que ele tenha aproximadamente 40 anos de idade e você terá Leroy. Quase todo mundo conhece Kevin Hart, mas se você não tiver certeza de quem é Jimmy Walker, procure o seriado Good Times e você descobrirá quem ele é. Leroy também era um frequentador assíduo do bar, mas, por outro lado, Leroy era um frequentador assíduo de quase todos os bares da cidade. Vejam bem, crianças, antes da internet, dos aplicativos de namoro online e dos sites de relacionamento, a forma como a maioria das pessoas se conhecia era nos bares. Nosso bom amigo Leroy era famoso por querer ter um encontro de uma noite com as moças do bar. Bem, todos conheciam seu jogo e, depois que ele teve alguns encontros de uma noite com algumas das mulheres da vizinhança, a maioria passou a evitá-lo como se fosse uma praga. Isso, é claro, não o impedia de ir aos bares nos finais de semana, tentando fazer o melhor possível e esperando que uma linda potranca pudesse voltar para casa com ele durante a noite. Leroy já havia flertado com minha avó e minha tia em ocasiões anteriores, e embora lhe dissessem que ambas eram casadas e felizes, ele continuava tentando conversar com elas. Assim que entrou, ele mais uma vez foi até lá para ver se conseguia alguma coisa com alguma delas. Minha avó rapidamente lhe disse para não desperdiçar seu fôlego, mas ele se sentou mesmo assim. O que surpreendeu minha avó foi que atrás de Leroy havia outro cara. Ele tinha mais de 1,80 metros de altura e era bonito.
Sinceramente, minha avó não conseguia se lembrar do nome desse cara, então vamos chamá-lo de idiota. Minha avó soube imediatamente que esse tal de Billy Dee Williams iria tentar entrar nas calças de algumas mulheres naquela noite. Parece que ele estava mirando em seu primeiro alvo, que seria, é claro, minha avó e minha tia C. Parece que nosso bom amigo Leroy ia tentar ser o parceiro do idiota. Ele começou com uma conversa fiada com a minha avó, não conseguia dizer o quanto ela era linda e algo sobre se perder com óleos de aquecedor e todas as outras bobagens. Minha avó disse que ele estava com diarreia na boca e praticamente deixou o que ele disse passar em branco e encontrou a saída mais próxima. Minha avó rapidamente calou esse palhaço e o deixou saber que ela não estava interessada, então ele se voltou para minha tia. Agora você sabe que minha tia sabe se cuidar sozinha, minha avó sempre foi um pouco protetora com ela. O idiota fez um comentário sobre como as coxas da minha tia eram bonitas enquanto ele a olhava com luxúria. Minha avó rapidamente disse a esse idiota que minha tia era casada e não estava interessada em suas bobagens. É aqui que a história muda e a vingança entra em cena. Vou tentar escrever esse diálogo da melhor forma possível, conforme ela se lembra. Vovó, ela não está interessada e é feliz no casamento. Idiota, ela pode falar por si mesma. Suas pernas devem estar cansadas. Por que você passou a noite toda pensando em mim? Sim, esse idiota usou uma frase de engate. Vovó, você tem problemas de audição ou algo assim ou é um pouco lento? Eu já disse que ela é casada e não está interessada. Idiota vadia, você fala demais. Talvez eu ponha o que está em minha calça na sua garganta. Senhoras e senhores, foi aqui que a coisa ficou séria. Sim, todos os outros no bar sabiam que você não falaria e não deveria falar com minha avó daquela maneira. Ela não estava disposta a fazer essa bobagem. Esse foi um daqueles momentos em que se podia ouvir um alfinete cair enquanto todos ficavam quietos. Minha avó explodiu com o esperado que você acabou de dizer. Minha avó estava fervendo de raiva, mas a cara de boba fingiu que não era uma boa ideia. Minha tia se sabia que a coisa estava prestes a acontecer. Ela agarrou minha avó e começou a levá-la até a porta. Minha irmã sabia o que muitas outras pessoas sabiam, ou seja, que minha avó tinha um revólver calibre 38 na bolsa e, normalmente, mantinha um canivete muito afiado enrolado no sutiã. Minha tia tentou levar minha avó para fora do bar a fim de evitar mais confrontos, mas ela não estava gostando. Quando estava sendo empurrada para fora pela minha tia e por outros clientes do sexo masculino, minha avó pegou um copo de cerveja que estava por perto e o arremessou na direção do idiota. Felizmente, o copo não o atingiu e explodiu perto de seus pés, mas certamente chamou sua atenção. Esse homem de mais de 1,80 metros e mais de 90 quilogramas pulou de sua cadeira e foi em direção à minha avó, dizendo que daria uma surra nela. Minha avó respondeu, isso mesmo, isso mesmo. Ela acaba saindo e ele decide ir até lá fora. Ele está um pouco apreensivo porque alguns dos caras do bar da vizinhança tinham se levantado para ver isso e ele temia que eles pudessem se envolver, sabe, já que é inaceitável que um homem bata em uma mulher e tudo mais. Os caras disseram que não vão fazer nada e que só querem assistir. Minha avó sacou rapidamente a lâmina do interruptor que tinha no sutiã, desembrulhou-a do papel, olhou-o nos olhos e disse, vamos lá, mãe. A essa altura, qualquer pessoa civilizada poderia estar se desculpando pela linguagem grosseira que usou anteriormente ou poderia pensar que o cara, vendo que minha avó estava de salto alto, poderia simplesmente ir embora sabendo que ela provavelmente não iria correr atrás deles. Você acha que esse palhaço escolheu alguma dessas opções? Se você dissesse que ele não escolheu nenhuma das opções, você estaria correto. Vamos lhe dar um prêmio, filho. Diante de uma mulher com um canivete em sua direção, ele decide se manter firme, chamando novamente minha avó de vadia e dizendo que vai lhe dar uma surra. Em seguida, ele começa a erguer o punho, pronto para ir para a cidade. Não se preocupe, ninguém diz que minha avó tem que lutar de forma justa. Veja bem, o que esse palhaço esqueceu foi da minha tia. Enquanto o idiota está com os punhos erguidos, pronto para começar a atacar como se fosse Mike Tyson, minha tia convenientemente tirou um de seus sapatos de salto alto. Ela usa o salto para golpeá-lo bem nas omoplatas. É claro que isso deixa nosso jovem idiota atordoado. Enquanto ele se virava para minha tia gritando obscenidades, minha avó teve tempo de cortar o idiota bem na lateral. Enquanto nosso jovem idiota uivava de dor, minha avó disse a ele, talvez eu deva cortar outra coisa.
O idiota cambaleou para o lado, olhando para pelo menos duas mulheres enfurecidas, uma com seus sapatos de salto alto ainda na mão e a outra com uma lâmina de canivete com a visão de seu sangue. Não se preocupe, ele não ficou muito ferido, pois ela o cortou, mas não o esfaqueou. A essa altura, algumas outras pessoas estão entrando em cena e tentando acalmar a situação, e um idiota deixou o local. O resultado, minha avó soube por outras pessoas que o idiota foi ao hospital e recebeu tratamento por ter sido cortado na lateral do carro. Como estávamos nos anos 60, a polícia não foi chamada e, se tivesse sido, provavelmente teria demorado muito para chegar ao local. Não faço ideia do que ele disse à equipe do hospital e aos médicos, mas, independentemente disso, ele foi remendado e não ficou pior. Há rumores de que ele acabou se mudando para Chicago alguns meses depois. Ele nunca tentou se vingar da minha avó por causa disso, portanto, há essa possibilidade. Minha avó disse que não ia contar ao meu avô sobre o que aconteceu, ele era caminhoneiro e estava fora da cidade quando o fato ocorreu, mas você sabe como as coisas acontecem rapidamente. É claro que ele a repreendeu por isso, mas ela apenas lhe deu um sorriso malicioso e disse que o imbecil merecia e que ele a atacou, portanto, foi em legítima defesa. Não tenho certeza de que isso seja totalmente verdade, mas é o que ela está defendendo. Minha avó continuou frequentando aquele bar de vez em quando, e era uma espécie de lenda. Nosso amigo Leroy acabou se tornando o epítome de um pai que não dá trabalho. Há rumores de que ele tem algo em torno de 10 filhos com 8 ou 9 mulheres diferentes. Minha avó ainda tem a lâmina do interruptor e, sim, ela mostrou para mim. Está em algum lugar de sua enorme coleção de itens agora, caso contrário, eu anexaria uma foto dela. Também aprendi que minha avó é uma mulher de palavra, porque ela realmente recuperou um nódulo na forma de uma onça de carne desse idiota. Espero que você tenha gostado dessa história sobre minha avó. Ela me contou a história algumas vezes e estava um pouco confusa em relação a alguns detalhes, pois já está com 90 anos, mas farei o possível para responder a todas as perguntas. TLDR, a vovó vai ao bar com a irmã para ser assediada por um idiota que não aceita um não como resposta. O idiota usa obscenidades e chama minha avó de nomes depreciativos, então ela e minha tia se vingam do idiota do lado de fora do bar, cortando-o com uma faca. O gerente do local negligenciou o cuidado com minha propriedade, por isso custei mais de 500 mil à empresa de administração de imóveis. Alguns antecedentes, eu, 35 anos, homem, sou proprietário de um complexo de apartamentos com 72 unidades. Quando comprei, ele estava em bom estado e gastei vários milhões para reformar todos os apartamentos. O aluguel não foi aumentado para nenhum dos inquilinos e eu me certifiquei de que nunca aumentasse mais do que $50 por ano para a renovação do contrato de locação, incluído nos contratos. Pouco depois que todas as reformas foram concluídas, comecei a procurar uma empresa de administração de imóveis e, por fim, escolhi uma que parecia bem alinhada com o desejo de colocar os inquilinos em primeiro lugar. Quando estávamos fazendo os contratos, pedi ao meu amigo do setor imobiliário que também os analisasse. Ele e meu advogado recomendaram a inclusão de uma cláusula. Em resumo, ela diz: se houver qualquer ação legal contra mim no complexo de apartamentos devido à negligência da equipe de administração da propriedade, a administração da propriedade será responsável por todos esses custos e por quaisquer taxas legais incorridas. Isso não foi adicionado em segredo, e a equipe jurídica da empresa de administração de imóveis concordou e tudo foi finalizado. Eles assumiram a administração do complexo um mês depois. Eu estava bastante tranquilo e só visitava o local a cada 3 ou 4 meses. Fora isso, eu recebia as atualizações mensais enviadas pelo gerente no local. Há alguns meses, descobri que alguns apartamentos haviam sido deixados em péssimas condições depois que os inquilinos se mudaram, e a equipe de limpeza que tínhamos cuidou disso. Só descobri depois do fato que isso não era totalmente exato, pois um dos apartamentos aparentemente tinha uma infestação grave de baratas no armário de armazenamento do lado de fora do apartamento. Depois que os novos inquilinos se mudaram para esse apartamento, eles levaram o problema ao gerente do local. No relatório mensal, o gerente do local afirmou que a equipe de manutenção tentou resolver o problema com armadilhas e bombas de insetos. Não dei muita importância ao fato e deixei para lá. No mês seguinte, a mesma coisa. E no terceiro mês, depois de receber o relatório mensal,
Liguei para o gerente do local afirmando que havia um problema recorrente que eu queria que fosse resolvido profissionalmente naquele momento. Os inquilinos daquele apartamento não pagaram o aluguel do mês e foram colocados em um hotel por uma semana enquanto o problema era resolvido. Quando retornaram ao apartamento, foi quando o problema começou. O gerente do local, por engano ou por negligência, não comunicou aos exterminadores a extensão ou o local da infestação. Em vez do armário de armazenamento, o apartamento foi fumigado e, depois disso, as baratas foram para outros apartamentos no mesmo prédio e no prédio mais próximo, e o problema piorou muito. A mesma opção foi dada a todos os inquilinos do prédio, dispensando-os do pagamento do aluguel do mês e colocando-os em um hotel por uma semana enquanto o problema era resolvido. Todos aceitaram a oferta, mas um dos inquilinos decidiu entrar com uma ação judicial. Embora eu não tenha ficado feliz com isso, entendi o motivo pelo qual eles estavam tendo suas vidas interrompidas por algo que deveria ter sido resolvido adequadamente no início. Como estávamos negociando com eles durante as mediações, meu advogado me lembrou da cláusula com a empresa de administração de imóveis e sugeriu que dessemos a eles o que queriam. Foi aí que comecei minha vingança nuclear. Pedi aos demais inquilinos dos 2 prédios afetados que sugerissem anonimamente que um dos inquilinos havia entrado com uma ação judicial pelos danos e que eles deveriam fazer o mesmo, participando da ação. Durante a mediação, fingi estar indignado com toda a situação. A negociação começou com 3 meses de aluguel gratuito, mas, por fim, chegamos a um acordo de 1 ano de aluguel gratuito para todos os inquilinos. No total, foram 16 apartamentos com aluguel médio de R$ 1.700 mensais que a administração da propriedade teve de pagar devido à negligência do gerente do local, o que equivale a cerca de $325 mil apenas em aluguel perdido que eles tiveram de pagar. E a cereja do bolo, devido à interrupção do serviço de manutenção da propriedade, eles também precisam prestar serviços gratuitos por até 6 meses enquanto eu procuro uma nova empresa de administração de propriedades, o que lhes custou mais $146 mil e ainda pagaram as taxas legais. TLDR, o gerente do local estragou as residências dos meus inquilinos e, por isso, custei à empresa de administração de propriedades mais de R$500 mil em danos, perda de aluguel e honorários advocatícios. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!